Seja bem-vindo ao Legacy Podcast, um podcast que a gente fala sobre legado, sobre ambiente, sobre empreendedorismo, sobre saúde. Cá estou eu com a minha esposa, família, Bruna Barbosa, minha host, nosso projeto maravilhoso que saiu do papel. Tô muito, muito feliz. Bem-vindos, pessoal. Esse é o episódio número 3. Esse é o episódio número 3. E o nosso convidado é o homem da cultura, Rafael Damasio. Bora. Boa, seja bem-vindo, irmão. Prazer ter você aqui com a gente. O Rafa, ele é um sócio nosso no Fire Club, um clube de empresários de altíssimo nível. O Rafa, ele também é sócio da Quizy Contabilidade. Você tem mais alguma empresa por enquanto? Não, por enquanto só ela. Por enquanto. Por enquanto. Caio não te convenceu a abrir mais um CNPJ? Tá quase. Fica tranquilo que a gente vai abrir mais ainda. Rafa, me conta primeiro um pouquinho sobre a história da Quizy e do Rafa. Claro, com certeza. Primeiramente quero agradecer o convite, né, Bruna, Caio. Satisfação total estar aqui com vocês, um privilégio, né, fazer parte do 3º capítulo aí, né, do episódio. E, cara, a minha história começa com uns 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade com meu pai. Meu pai sempre trabalhou em transportes, né? E na época ele trabalhava numa transportadora e com 12 anos eu comecei a ajudar ele. Porque naquela época não tinha Waze, não tinha celular, não tinha nada, famoso guia. Então eu tava ali junto com ele no guia, eu pegava os endereços que tinha que entregar, ele dirigindo, e a gente ali, eu no guia orientando ele, a gente ia fazer as entregas, e começou aí, minha jornada, né, no trabalho. Com 14 anos eu fui fazer Senai, me formei em mecânico geral, tudo a ver com contabilidade. Tudo a ver. Tudo a ver com esse mundo. Me formei como mecânico geral, trabalhei 5 anos na metalúrgica. Trabalhei na Arno, não sei se vocês conhecem, é bem antiga. Fazia liquidificador, batedeira, aspirador de pó. Ah, conheço o Arno. Conheço a marca. Então, eu trabalhei lá por 5 anos, né? Eu trabalhei lá nas injetoras de plástico. Eu fazia os copos do liquidificador, né? Trabalhava naquelas máquinas. E aí, na época, eu, em paralelo, tinha feito um cursinho na Microlins ainda, né? Olha eu falando da idade aqui, né? Entregando a idade. Fiz um cursinho na Microlins bem básico de departamento fiscal, departamento pessoal, um pouquinho de contabilidade ali, né? E na época, foi em 2002, pouco antes, na época de 2001, 2000 ali, a Arno foi vendida para um grupo francês. Ela era brasileira, foi transferida para um grupo francês. Cara, os caras mudaram tudo. A diretoria, a gestão, tudo do questão da empresa, né? Então a gente que era molecada ali, que tinha vindo do Senai e tal, a gente ficou meio deslocado, né? Então eu falei que não fazia mais sentido para mim estar ali, né? Ali no chão de fábrica, porque eu tinha outras ideias, queria outras coisas, né? Sempre já vendo um passo à frente. E aí eu peguei e saí. Foi bem na época da Copa do Mundo, 2002, o Brasil, na época da Copa do Japão. E aí eu fiquei aquele período ali e tal, comecei a mandar uns currículos. E cara, por incrível que pareça, minha avó, minha falecida avó, Dona Tereza, ela chegou na casa da minha mãe, com aqueles jornalzinhos de bairro, sabe? Com um anúncio desse tamanho assim, ó, que eu nem sei como ela conseguiu enxergar. Precisando lá de um auxiliar de departamento pessoal, num escritório perto ali de onde eu morava. Né? Aí cheguei em casa, minha mãe, sua avó trouxe aí, manda um currículo lá. Naquela época era fax. Né? E aí fui na casa de um tio meu que tinha um aparelho de fax, fiz o currículo, enviei o currículo por fax e aguardei, passou acho que uns 2 dias me chamaram. Aí fui fazer entrevista no escritório, já era um escritório já da região lá, que já tinha uns 5, 6 anos já, mas estava se estruturando. E fiz a entrevista direto com o dono, e aí eu expliquei toda a história para eles, porque eu falei, não sei de nada, o que eu sei é isso aqui. Não tenho experiência nenhuma no escritório, você falou, você está contratado. Eu falei, sério? Falei, sério, mano. Falei, e agora, né? Cheguei no primeiro dia pra trabalhar, Caio, eu não sabia nem ligar um computador direito. Caramba, Rafa. Auxiliar de departamento pessoal. Que oportunidade. Meu primeiro salário inicial lá foi R$340. Me lembro até hoje. Isso aí lá em 2002. E aí comecei a estudar, comecei a aprender, eu sempre fui muito curioso, né? Então, ficava em cima da minha assistente ali, isso, aquilo, errei pra caramba, tomei burdoada pra caramba, mas chegou uma hora que as coisas começaram a alinhar,
né? Voltei a estudar, fui fazer técnico em contabilidade na época, que era mais acessível ali, pela minha tal, que eu precisava, né? Ter o conhecimento. Comecei a trabalhar ali dentro do escritório. E cheguei no topo. Em 4 anos que eu tava lá, eu cheguei no topo, assim, do departamento pessoal. Era já eu e o dono. Já não tinha mais pra onde ir dentro do escritório. E na época, não existia departamento comercial nos escritórios de contabilidade, né? Tinha lá os visitadores, que a gente chamava. E tinha 2 visitadores lá, e eu queria ser mais um. Porque eu vi essa parte comercial, eu sempre gostei, sabe? De conversar, de estar aqui, de estar ali, de todo esse movimento, né? Eu sempre gostei. E aí eu fui conversar com o meu chefe na época, né? Falar, ó, quero participar disso, quero conhecer, ó, já tô aqui, já não tem mais pra onde ir, eu não quero ficar só nisso. Eu penso, né, em crescer, e eu posso agregar nisso aqui também. Eu quero aprender, na verdade, eu quero aprender como se faz. Aí ele me enrolou ainda uns 2 meses, e aí de tanto eu bater lá, encher o saco dele, Tá bom, vai, vou te dar a chance. ele falou, vou te dar uma chance. Caio, Bruna, ele pegou os piores clientes do escritório, aquela meia dúzia, sabe? Você tem história de contabilidade, você sabe como é que é. Sim. Ele pegou aquela meia dúzia de clientes assim, cara, inadimplência, os caras que já tava pra ir embora do escritório, falou, ó, se você conseguir converter isso daqui, você tá junto com o pessoal aí na equipe. Falei, fechou, daqui. Peguei essa meia dúzia, comecei a visitar, comecei a conversar, comecei a entender o que acontecia, e os caras só precisavam de atenção. Normalmente é esse o segredo. Entendeu? Os caras só precisavam de atenção, só precisavam saber, conhecer um pouco mais, tinha muitas dúvidas, tinha isso, tinha aquilo. Resumo, eu converti esses 6 e desses 6 eu trouxe mais 6, que cada um indicou um. Boa. Cada um indicou um. Então aí Que começou essa jornada aí no comercial, que nem sabia que era comercial, pra gente era visitador, né? Na época, e comecei a trabalhar nisso. Em 3 anos eu consegui uma carteira lá, gente, de indicação, e eu quase uns 50 clientes, recorrentes assim. Clientes bons, né? Que girava muito lá a questão do escritório, né? E aí, com toda essa movimentação e tal, na época a gente ganhava comissão, né? Só que a gente tinha todo o custo, né? Com a alimentação, o carro, o combustível, tudo, era do nosso bolso. E o dono do escritório, eu, assim, não é uma crítica, né? Mas ele era muito tradicional. E ele pensou que eu... Pode falar, né, Caio? Sim, por favor. Ele pensou que eu tava ganhando muito dinheiro na época. Porque eu saí de R$ 340 quando eu entrei. Na época eu já tinha um salário de uns 6, 7 contos. É aquela velha história, né? Ele não viu quanto você colocou no bolso dele. Porque pra mim, naquela época ainda, né? Pra mim colocar 6, 7 contos no bolso, eu trazia 80% a mais disso pra ele. Então, era um bom faturamento. Só que eu não via isso. E ele começou a cortar. Cara, uma parceria que eu tava lá 7 anos com ele, terminou numa conversa de meia hora. Caramba. Meia hora. Você não tem a visão, não adianta. Aí eu saí de lá, com uma mão na frente e outra atrás. Né? Ele ficou me devendo lá umas comissões e tal, depois acertou tudo direitinho. E eu falei, eu sei fazer o trabalho, eu sei como é que é, eu sei onde que tá, eu vou atrás, eu vou arriscar. Eu saí num dia de lá, no outro dia eu consegui meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente tá comigo até hoje. Que legal. Até agradeço aí o Márcio. Que legal. Ele tá com a gente até hoje, tem outras empresas, outros negócios lá com a gente e continua a jornada lá com a gente. Mas, cara, eu peguei esse cliente, mas eu não tinha estrutura, não tinha dinheiro. Fala, você vai ser meu cliente, eu ainda não tenho empresa, mas você vai ser meu cliente. Eu não tinha nem CRC. Nem CRC eu não tinha. Não, meu pai também começou assim. Meu pai, ele tava, sei lá, no 3º, 4º ano de ciências contábeis. Sim. Quem assinava os balanços pra ele era o meu padrinho, que já tinha CRC. E aí eu comecei o escritório assim, sem dinheiro. O pessoal fala, né? Tem como você começar uma empresa sem dinheiro, sem estrutura? Tem. Eu falei, tem. E eu sou prova disso que tem. Tem como. Você pode ter um dinheiro, mas tem que ter força de vontade. Tem que e tem que correr atrás. Tem que fazer acontecer. Aí eu falei, caramba, né? Na época minha sócia Neuma trabalhava comigo nesse escritório também. E aí eu falei, Neuma, me socorre, porque parte fiscal e parte contábil é com você. O resto eu sei fazer, parte trabalhista, né? A parte comercial, abertura, essas coisas eu sei, mas eu vou precisar de uma ajuda. Vamos comigo nessa? Aí a Neuma, não, eu não quero escritório de contabilidade pra mim, eu não quero ser empresário, não quero essa bronca comigo, não. E ela tava estudando, né? Tava no último semestre da faculdade.
E ela, não, eu quero ser consultora, eu quero trabalhar na Deloitte, na Tec, quero trabalhar nessas empresas de auditoria, não é isso pra mim. Falei, pô, me dá uma ajuda pelo menos, né, até começar a engrenar e depois você segue seu caminho. Aí beleza. Ela continuou trabalhando lá no escritório, onde a gente trabalhava, e à noite ela vinha dar uma ajuda pra mim e tal, fazer as coisas. E foi assim que aconteceu, cara. Na sala da minha mãe, na sala da casa da minha mãe, eu dividi a sala lá pra dividir a parte da cozinha, né? Pra não ficar aquela coisa, né, bem doméstica ali. Eu separei e a gente começou ali. Começamos ali. E a coisa foi indo, foi tomando forma, foi indo, foi tomando forma. Com 4 meses que eu tava em casa, e nessa época, né, eu continuava trabalhando lá e tal, só me ajudava. E eu ia pra rua, ficava sozinho. E naquela época tinha muito telefone fixo, né? E eu falava pra minha mãe que atendia o telefone. Eu falei, mãe, se alguém ligar aí, você fala aí, quiz e contabilidade, anota o recado, deixa na minha mesa, que na hora que eu chegar eu resolvo, né? E minha mãe fazia isso. Minha mãe ficava lá em casa, atendia, chegava lá, tinha 2, 3 recadinhos lá em cima da mesa, eu retornava e assim foi indo. E aí, com uns 4 meses que a gente estava em casa, eu recebi uma proposta de um cliente que eu já atendia, né? Lá ele pegou e me chamou e falou, Rafa, é o seguinte, senta aí, vamos conversar lá da Paulista. Tá comigo hoje, até hoje também, seu Totero. Ele chegou pra mim e falou, ó, você vai precisar assumir minha contabilidade. A empresa dele na época tinha mais ou menos uns 70 funcionários. Dor de cabeça. É, trabalho, telemarketing, né? Mas dor de cabeça que a gente gosta, né? Exatamente. Aí eu olhei pra aquilo, olhei pra cara dele e falou, se não for você, vai ser outro. Mas eu quero que seja você. Falei, Sotero, eu não tenho estrutura, não tenho gente, não tenho nada. Ele falou, cara, se vira, o que você precisa? Falei, mas nem equipamento tem. Falei, tá, o que você precisa? Você precisa de equipamento? Vem cá. A gente pegou minha mão, levamos na outra sala. Cara, na sala assim, como trabalho de telemarketing, tinha várias baias, computador, notebook, impressora. Ele falou, ó, tá vendo isso aqui? Pega o que você quiser, monta seu escritório. O dia que você achar que você tem que devolver, você me devolve. Você acredita? Todos temos nossos anjos, arrepia, né? sabe? Até me arrepia. Legal. E aí eu cheguei, liguei pra Neuma na hora, falei, ó, Neuma, é o seguinte, agora é o vai ou racha. É assim, 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 e vambora. E aí? Ela olhou assim, já tava pegando gosto pela coisa, né? Falou, não, vambora. Foi aí que a gente conseguiu, fechei o contrato com ele, lembro que na época eu peguei uns 2 notebooks, falei, meu, precisa pegar, que precisa de gente. E não tinha, a gente assim, tudo que a gente recebia, a gente investia no escritório e tinha a nossa parte pessoal também, porque eu já tinha meu filho na época, meu filho era pequenininho, então tudo que a gente vinha recebendo de honorários ali, que era pouco, a gente ia comprando alguma coisa pro escritório e se mantendo vivo. Né? Sim. Era manter a operação. É a operação. E era só eu e ela. E aí, com esse contrato que a gente fechou, eu comecei a atender na casa da minha mãe. Só que a proporção era muito grande e aí a gente conseguiu alugar a primeira sala comercial. Alugamos a primeira sala comercial. E eu e ela fomos trabalhar, e sempre eu e ela. E trabalhando, e começou a vir outros clientes. A gente contratou a primeira funcionária, que está comigo até hoje lá no escritório. A Elaine, falei que ela já é um ativo fixo lá, porque ela vai ter que virar sócia, porque senão eu vou ter que dar a chave do escritório para ela, que ela tá comigo desde o começo. Sim. E a gente foi trabalhando, vindo cliente, eu sempre na rua, né? Eu falo, o dinheiro tá na rua. Sim. Não adianta a gente ficar dentro do escritório ali atrás numa mesa que, cara, não vai Esperando bater o cliente na porta. bater na porta. O cliente bater na porta e assinar contrato, tá fora. Então eu sempre fui da rua, sempre falei, né, mano, você segura a operação aqui, segura a bronca, que eu vou na rua fazer meu papel de trazer cliente. E assim, ter um sócia que seja o braço operacional é muito importante. Muito, demais, cara. Né, assim, eu falo que tudo que eu conquistei nesses últimos 1 ano e meio, eu devo muito, muito ao Edu, que é meu sócio lá no escritório. Assim, se não fosse pelo Edu, eu não teria entrado no Fire, eu não teria... Cara, eu não teria escritório, eu não teria saído para tantos eventos, eu não teria pego tantos clientes, eu não teria o Connection Club hoje. Então, assim, eu sou muito, muito grato ao Edu. E daí eu tive um insight um dia... Quando a gente tava na viagem agora de Nova York, que a gente gravou um podcast lá, e daí eu falei dele. Eu falei, poxa, eu não agradeço tanto o Edu quanto eu deveria. É isso. E daí a gente voltou de viagem, no dia seguinte eu fui pro escritório, e daí eu conversei com ele. Eu falei, Edu,
que assim, o Edu ele não tem participação no clube, porque não é o perfil dele. Sim. E tá tudo certo. O Edu ele gosta da operação. Da operação contábil. E daí eu falei, Edu, eu vou criar um clube, isso vai me segurar um pouquinho no comercial do escritório, até isso vai dar tempo de você organizar a operação, mas quando eu voltar, Sim. eu vou ter mais autoridade, mais visibilidade, e isso vai trazer clientes maiores para o escritório. Exato. Então todo o ecossistema é beneficiado. Sim. Né? E daí eu falei, Edu, a gente tá bem, porque, pô, não é fácil, né, você ver o seu sócio viajando, indo pra hotel. Beleza, é tudo trabalho? É tudo trabalho. Mas nem todo mundo enxerga isso. É isso. E o Edu, ele falou, não, Caio, tamo bem, tô feliz por você, o escritório tá bem. E bola pra frente, vamos com tudo. Eu falei, porque eu não te agradeço tanto quanto eu deveria, Du. Sim. E você sabe que se eu tenho isso, é graças a você. Gratidão, ele fica todo sem jeito. Eu não conheço ele, nunca vi ele. Ele é muito low profile, né? Tanto que ele já me pediu pra ele não ser mencionado em palestra, porque ele prefere permanecer ali em off. Sim, né? Eu entendo isso porque a Neuma era muito bastidores, assim. A Neuma era muito assim, a minha sócia, né? Cara, ela não tinha Instagram. A Neuma não tinha, ela não queria aparecer em lugar nenhum, não queria. Depois que a gente entrou pelos clubes, que a gente vai chegar aqui, ela começou a ser mais digital. Mas ela não queria também não. Então, tá tudo bem, tá tudo eles certo, tá errado, não, tá certo, tá fazendo papel, isso, é isso aí. E a importância de ser complementar, né? Então, já que você vai pra rua, beleza, vai que eu toco aqui. Porque imagine 2 na rua, quem vai cuidar da operação? Não dá certo. Ou imagine 2 lá dentro. É exatamente o que eu falo. Exatamente. Tem que ser perfil diferente mesmo pra coisa andar. Sim. Exatamente. E aproveitando esse gancho, me fala um pouquinho mais sobre tanto a sua entrada no Star, sua entrada no Fire em seguida, e o quanto isso mudou tanto a sua cabeça quanto o seu negócio, a sua família, porque eu falo que eu tô vivendo uma vida dos sonhos que eu nunca imaginaria conquistar tanto em tão pouco tempo. E o mais gostoso é que tudo que a gente conquistou até aqui, não é assim a pontinha do iceberg do que a gente ainda vai construir. É isso. Eu enxergo muito isso também. Cara, a minha história, na verdade, eu não conhecia. Até o ano passado, até junho do ano passado, eu não conhecia Serac, não conhecia Johnny Martins, não conhecia nada disso daí. Por quê? A gente ficou muito naquela coisa tradicional da contabilidade, né? Muito aquilo que a gente ia a alguns eventos de associação, algumas outras coisas, mas eu não sabia o que era um clube de negócios, não sabia o que era um ecossistema, não sabia o que isso, né? Faria tão importante na gente que a gente tem hoje. E aí tem um funcionário meu, Carlos, que ele foi bem quando ele entrou lá no comercial, acho que já até viu ele já. E ele, Rafa, você conhece o Johnny, você conhece o Serac, né? Tal, olhei pra cara dele assim, falei, cara, não, não, quem que é? Ele falou, mano, vem cá. Aí eu comecei a seguir o Johnny, comecei a seguir o Serac, comecei a ver os movimentos e tal. Meus patrocinados começou a chegar. Né? Tudo aquilo lá, aquele mundo. Mas eu me interessei, né? E aí ele me passou o contato do Carlão. E o Carlão pegou um dia, me ligou, a gente ficou numa reunião lá de quase 2 horas. Aí entrou o Johnny no meio também, tudo, né? Toda aquela festa e não sei o que. A gente conhece. E eu fui convidado primeiramente já para entrar no Fire. Porque era o começo do Fire. Sim. Mas o Fire acho que foi em fevereiro, né? De 2024. Eu tive essa conversa em junho de 24. Então, o Fire tava bem no começo ali e tal, tava começando a ter os movimentos. Nem tinha o Star ainda. Não existia Star. Era uma comunidade ser Star. Isso. Né? Isso. E aí ele me ofereceu aquilo, tal, tava eu e minha sócia lá, e a gente, com o pé atrás, porque não conhecia, não sabia, tinha aquela outras visão, né, de muitas coisas que a gente já tinha ouvido, que tinham dado errado e não sei o que, a gente ficou com o pé atrás. E eu me arrependo disso. Porque eu já deveria ter dado o primeiro passo ali. Não é que eu me arrependo, acho que assim, eu fiquei com medo. Sim. Isso foi medo, na verdade foi medo. Assim, eu acho que faz parte, assim, eu só topei o Fire de cara porque eu tive a oportunidade de entrar no clube de empresários do Thiago Nigro. Sim. E eu não entrei porque eles me chamaram na terça e na quarta-feira daí foi confirmado que meu pai ia ter que fazer uma cirurgia no coração. E daí eu falei, me esquece. Sim.
Meu pai já tinha um histórico e tudo que a gente não queria nesse momento era que ele fizesse uma outra cirurgia. E, enfim, não dá pra eu me Sim. comprometer com algo... Tinha a cabeça naquele Não momento. tem nem cabeça, você não tem nem psicológico pra isso. E eu conheci o Johnny num podcast do Joel. Daí eu comecei a acompanhar ele, fui no Missão Contador, fui no Missão Day em 2023. E daí, no comecinho de março, eles fazem uma call comigo. Cara, eu falei, meu pai tinha acabado de falecer, fazia 2 meses que meu pai tinha falecido. Ia começar imposto de renda, Sim. obrigações anuais do escritório, aquele caos todo que a gente conhece. E daí eu falei, cara, topo, não tem a menor chance de eu ficar de fora disso. Daí o Edu, ele falou, Caio, como assim? Vai com calma. Eu falei, Edu, eu já tô dentro. Eu só quero saber se quem vai pagar o escritório, se vai ser eu. Sim. E se vai ser eu, tá tudo bem, porque eu sei que eu vou fazer o dinheiro voltar e depois a gente se acerta. Daí o Edu falou, não, Caio, o escritório vai pagar, só coloca quais as suas expectativas. E daí eu coloquei que eu iria dobrar o investimento em 12 meses. Daí a gente sempre considerou os honorários de 12 meses. Sim. Então se o cliente entrou... Vamos lá, eu entrei no FAIR em março de 24. Se o cliente entrou em abril, eu considero 12 meses. Se o cliente entrou em dezembro, eu considero 12 meses. Isso, exato. Porque o LTV do nosso negócio, ele é alto. Né? E daí, tipo, também não dá pra eu considerar que consegui um cliente de R$1.000 e ele vai ficar comigo por 8 anos. Não dá. E nesses primeiros 12 meses, eu acho que eu tive um retorno de 3,5 vezes, né? O valor investido. E, puta, eu parei de fazer a conta, porque daí as coisas começaram a acelerar muito, mas o retorno desses próximos 12 meses, Rafa, eu diria que deve ter sido assim, umas 20 vezes. Surreal, né? Surreal. E continua, por favor. E aí... naquele primeiro momento, né, minha sócia sempre foi mais pé no chão também. Eu sou, Caio, sou igual você, viu? Falou, vambora, depois dá um jeito. Uma hora, filho, tudo que a gente faz, a gente paga. De uma maneira ou de outra, a gente paga e a gente faz acontecer. E eu sou muito emocionado nessas questões aí, né? E aí minha sócia, puxou o freio, né? E eu também não poderia ir contra, né, até por causa da sociedade e tal, e até então na época a gente não tinha também o caixa para poder, era muito mais em conta o FAIR na época, no começo ali, por isso que um dos meses, uma das coisas, falei, cara, mas vambora. E aí eu falei, Carlão, não é o momento, não consigo agora, preciso me reestruturar aqui no escritório, tô com alguns problemas aqui de mão de obra, aí vem a questão da cultura, né, com problema de mão de obra, cara, estamos trocando todo mundo, tá assim, mas se aparecer uma coisa mais acessível, uma coisa mais embaixo, assim, que a gente possa, você me chama que eu tô dentro. Beleza. Aí foi passando, cara, ele direto me ligando, evento aqui, evento ali, evento aqui, vamos indo. Aí comecei a ver mais de perto, comecei a ver mais como que era a comunidade e tal, até que eu fui no evento no Serac, que foi em setembro, que foi justamente no lançamento do Star Club. No lançamento, no dia do lançamento. Aí chegamos lá, aquela festa toda, né? Aí foi eu e minha sócia. Falei, não, vamos comigo. Porque se tiver que tomar decisão, nós já toma lá. Vamos na hora, não vamos deixar passar, não. Vamos lá. Aí fomos lá e tal. Cara, foi sensacional, assim, a entrega deles, assim, no primeiro dia, né? E aí foi quando eles lançaram o clube. Aí eu vi lá os entregáveis, né? Porque eles também falaram do Fire lá, já como estava. Eu vi os entregáveis os entregáveis do Star. Eu falei, não, a gente vai ter que entrar nessa, cara. O que a gente tá passando no escritório hoje, a gente precisa entrar nessa, porque a gente precisa de uma cara nova pra Quizy. E aqui é tudo que a gente precisa. Olha aqui que eles vão entregar pra gente, como tá aqui, olha essa energia. A gente tá com, olha aqui o escritório, né? Olha aqui o Serac, olha aqui o Johnny, a cara. É isso que a gente precisa de novos ares. Então vamos entrar nessa. Aí bati, entramos no Star. Boa. Fechamos lá o Star Club em setembro do ano passado. E aí a gente começou a frequentar a comunidade, as mentorias, tudo. E assim, um problema que a gente tinha muito no escritório, problema de retenção de funcionário. Tava meio bagunçado a casa, sabe? Porque onde não se tem cultura, cada um impõe a cultura que bem deseja. Sim. Né? É assim, sempre tem uma cultura. Sempre tem uma cultura. Se você não cria uma... Isso. Vão impor uma sobre você. Exatamente. E estavam nessa situação. As pessoas que dizem as maçãzinhas podres eram as maiores
do que as boas. Então ficavam-se as ruins e as boas iam embora. E a gente tava com esse problema. E aí começamos a bater forte em questão da cultura, em mentoria com o pessoal e tal. E aí foi onde a gente encontrou a Lorena também. A gente chegou a fazer tem uma parceria com a Lorena até hoje. E começamos a reestruturar toda a parte de cultura empresarial. O pessoal falando de vendas e tal, isso e aquilo. Mas tanto eu e a Neuma, a gente tinha essa visão, né? Hoje eu já não tenho mais. Mas naquela época eu falei, Neuma, se a gente focar aqui nas vendas, tá? Vamos trazer cliente pro escritório. Mas a gente vai encher o cliente de escritório e não vai ter um procedimento, não vai ter um bom trabalho executado aqui dentro, vai ser pior, vai dar ruim. A gente acha que vai atropelar as coisas, então vamos focar nisso daqui. E a gente focou na cultura. E aí eu lembro que em um mês, Caio, eu mandei o meu departamento fiscal embora inteiro, assim, num dia só. Quantas pessoas? 4 pessoas de uma vez. Porque já não tinha mais sentido ali. Eles estavam causando um problema pro escritório e afastando cada vez mais a operação. Falei, Neuma, chega, vamos retomar tudo isso daqui. E aí a gente começou a fazer os procedimentos. Começamos o quê? Contratar melhor. Porque o segredo é a contratação. A gente primeiro tem que saber qual que é a cultura da Neuma e qual que é a cultura do Rafael. Qual que é a cultura da Quizy. Vamos discriminar aqui, ó, passo a passo, qual que é a nossa cultura empresarial. E a partir de agora a gente vai ter que contratar pessoas que estão de acordo com a nossa cultura. E a gente impôs isso. Mudamos visão, mudamos missão, mudamos valores. Que era da época que a gente abriu o escritório 16 anos atrás. Fizemos uma revolução. E aí a gente começou a bater em cima disso, começamos a fazer rituais, porque cultura sem ritual também não é cultura, precisa ter os rituais. A cultura precisa ser diária, começamos a fazer os rituais umas coisas que a gente já fazia, né? Aniversário do mês, a gente sempre fazia. Datas comemorativas, que era festa junina, né? Dia dos pais, dia das mães, a gente também fazia. Começamos a trazer a equipe mais perto da gente. E a gente construiu um departamento de RH dentro do escritório. Que a gente não tinha. A gente tinha um DP, a gente tem um DP hoje, tem uma pessoa lá do RH. Uhum. E essa pessoa começou a cuidar das pessoas. É porque depois você cuida das pessoas das outras empresas, né? Fala, quem cuidava de vocês. Exatamente, porque a gente precisa cuidar das pessoas para as pessoas cuidarem da nossa empresa. E a gente começou a fazer isso. Então a gente começou a criar rituais, a gente começou a criar os eventos, né? Pô, meritocracia. A gente começou a fazer toda essa parte de cultura, eles verem que a gente estava nisso, e isso seria bom para eles. E isso ia mudar também o engajamento deles e o trabalho e o local onde eles trabalhavam. Né? Uhum. O clima, na verdade, né? Essa é a palavra, o clima. Porque antigamente a gente tinha um clima pesado, eu sentia um clima pesado dentro da operação. A gente tinha muito disso. E depois que a gente começou a trocar as pessoas que não estavam de acordo com isso, e virem pessoas que já pegaram a cultura já estabelecida, que a gente começou a conversar, ó, nosso propósito é esse. Você tá de acordo, acreditar no nosso sonho, no nosso propósito, então vem trabalhar com a gente. Então a gente começou a mudar isso aí. E começamos a fazer barulho, né? Lá dentro do Star, né? A gente começou a se destacar lá justamente por causa disso. Por quê? Tudo que o Johnny, o pessoal, a equipe, o pessoal do Serac falava, a gente fazia. Eu sou muito executor. Então se pediu para mim fazer, Rafa, enche esse copo de água, eu não vou deixar esse copo vazio de jeito nenhum. Então a gente começou a seguir passo a passo. Por isso que a importância da gente seguir aquilo que orientam a gente. Entendeu? Sim. Porque a nossa evolução lá dentro do Star Club foi muito grande por conta disso. A gente seguiu à risca tudo que foi falado pra gente. Seguimos à risca. Ó, precisa fazer isso, vamos fazer, precisa fazer isso. E fez, precisa fazer isso, vamos fazer. Então, a gente mudou a cara da Quizy totalmente. Mudamos assim 100%, cara. 100%. Tinha muita dificuldade para contratar. E a gente começou a fazer os rituais. E tanto, fizemos o Quizy Fit. Legal. Eu mandei fazer camiseta de treino pra equipe, garrafinha. Lá do lado do escritório tem uma academia do Vinícius. E fui lá bater um papo com ele. Falei, vamos fazer um treino aqui. Quero trazer minha equipe aqui, meus funcionários pra fazer. Ô, Rafa, vamos fazer num sábado, porque é mais tranquilo. Porque também não atrapalha a operação lá no escritório. Aí marcamos um sábado, ele montou um funcional, veio a galera toda. Fomos lá, fizemos um treino, depois fizemos um café da manhã ali pro pessoal, o pessoal adorou. E tudo isso daí, aí começamos a fazer festa junina já com rituais, com decoração, que a gente nunca tinha feito. Fizemos lá um desafio entre os departamentos, departamento mais decorado, depois a pessoa mais fantasiada no dia ia ganhar um prêmio. A gente começou a fazer meritocracia.
depois que a gente começou a fazer meritocracia, o pessoal se engajou cada vez mais. Não porque, sim, por causa da competição interna, mas uma competição sadia e saudável, né? E a gente fez um desafio muito grande para eles, que foi a criação do mascote. Porque era um dos entregáveis que a gente precisava fazer, era o mascote. E eu joguei essa ideia para eles. Falei, ó, a gente precisa criar um mascote, assim, assim, assim. Então eu gostaria que vocês criassem, para ser a cara de vocês. Legal. Entendeu? Para ser a cara de vocês. Então vocês se dividem em equipe, quem quiser fazer em equipe, quem quiser fazer por departamento, quem quiser fazer sozinho, fica à vontade. Mas vocês têm esse prazo e me tragam as ideias, que em cima disso a gente vai escolher o melhor, que vai ser o mascote do escritório, e essa pessoa a gente vai dar um agradinho para ela, que vai ser a meritocracia, a gente vai dar um valor para essa pessoa em recompensação a isso. Né? Recompensa a isso. E aí o pessoal adorou, cara. Nossa, você via assim, veio várias ideias. Várias ideias. Veio raposa, veio formiga, veio um robozinho, veio o que mais? Veio uma pantera, veio leão e veio o tigre. E quando veio o tigre que a gente olhou, cara, foi a Isabela quem fez, né? E ela fez sozinha. Ela desenhou à mão. Caramba. Ela pegou uma folha de sulfite, desenhou à mão, com o uniformezinho, com o símbolo e tal, não sei o que. Na hora que a gente bateu o olho naquilo lá, falou, é esse. Esse. Só que o nome não batia com a ideia dela. Tinha o tigre perfeito, mas o nome que ela colocou não batia. Eu falei, Nelma, tá legal isso aqui, mas esse nome não tá legal. Vamos ver os outros nomes? Aí fomos ver os outros nomes e achamos o Quinera, que é o Qui de quiz, né? N de Nelma e R de Rafael. Falei, então vamos juntar o Quinera nesse tigre que vai dar bom. Boa, legal. Que legal. Isso, e foi isso que a gente fez. Aí o que a gente fez? Pegamos o grupo que pegou o nome, mais a Isa que fez o desenho, juntamos e demos a meritocracia para os dois. Então demos um valorzinho lá em dinheiro para um valorzinho para outro, fizemos um ritual lá no escritório, com um foguetinho, com aqueles negócios de... Celebrando para toda celebrar a isso, escolha. justamente porque assim, tudo que a gente faz, que a gente conquista, eu acredito que tem que ser celebrado. Porque a celebração... o reconhecimento, a gratidão é maior sobre aquilo, né? Então tudo que a gente faz, a gente conquista, a gente comemora. E eu gosto muito de festa. Eu já sou suspeito a falar que eu gosto muito de festa, né? Então eu gosto de fazer isso e o pessoal vibra nisso. Então fizemos lá e foi no dia da confraternização ano passado que a gente fez isso. E cara, foi sensacional. E aí mandamos fazer, hoje a gente tem ele, né, em material, a gente fez um ursinho dele, com o tigre, com o nome, e a gente faz um ritual que toda semana alguém cuida dele. Toda semana a gente deixa num departamento, né, para poder integrar cada vez mais o pessoal e para poder rodar isso. E a ideia, por quê? Ele é um símbolo. Então você olha pro tigre, você já sabe da cultura da quiz. Boa. Já sabe da cultura como é que é. E aí a gente fez painel lá, né, pegamos a parede maior lá do escritório, coloquei o Quinera lá, né, adesivei com ele, coloquei missão, visão, valores, quais são nossos propósitos, porque todo mundo que chega tá lá. Tá lá e para poder saber o propósito da empresa e por que tá vestindo a camisa. Fizemos também uma salinha lá de descompressão. O pessoal na hora do almoço, peguei uma sala lá onde era arquivo, que hoje em dia não tem mais, tudo digital. Sim. Mandei tudo embora, aquele monte de documento, papel, tudo aquilo lá. E coloquei um tatame no chão. Peguei uns puff, né? Aqueles puff grandão para ficar bem despojado, né? O pessoal jogar lá e sentar. Coloquei uma televisão lá e o pessoal vai lá, almoça, que embaixo a gente tem um refeitório. E em cima tem essa salinha, o pessoal almoça, sobe lá e tem um momento de lazer ali, descontração. Isso aí, cara, melhorou muito a operação. Melhorou muito o engajamento. Hoje a gente tem hoje você olha assim, na hora que você entra dentro do escritório, que até faço o convite para vocês um dia lá conhecer. Sim. Você entra dentro do escritório, você já sente aquela energia positiva. E depois da cultura forte, a própria cultura expele quem não está de acordo. Sim. Entendeu? Quem não está de acordo. E isso aí revolucionou completamente o escritório, a Quiz, e tem uma nova cara hoje. E graças aos clubes de negócio, graças aos clubes, das pessoas que a gente se conecta lá dentro, porque não adianta nada ser para um clube onde tem 200, 300 pessoas e você não se conectar com ninguém. Sim. Eu sigo o exemplo muito do Caio, que eu lembro do Caio, quando eu entrei no Star, uma das aulas, das primeiras aulas que eu assisti foi do Caio, falando de ecossistema. E eu tenho até hoje aqui no celular as fotos que eu tirei lá e tal, e a gente bateu papo, e a Neuma também tava, eu lembro até hoje, que até você fez uma brincadeira com a sua mãe, que a sua mãe tava na aula, né? Então, dali que foi começando a abrir nossa mente, e a gente passou todo esse período no Star.
E o Johnny batendo em cima de mim, vamos pro Fire, vamos pro Fire, vamos pro Fire. Calma, Johnny, não é a hora. E eu sempre me esquivando ali, né? Eu sempre me esquivando. Aí em julho desse ano, finalzinho de julho, que teve um evento aqui em Alphaville, do Star Club. Aí fomos lá e o Johnny me pegou, me levou pra salinha lá, a salinha do castigo, da hora. Falou o seguinte... Sentou, sorriu, o Pix caiu. O Pix caiu. Falou, cara, não te aceito mais, que quero te ver no Fire. E assim, 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 vou fazer isso, eu não aceito não como resposta. Né? E aí eu peguei e falei, Johnny, vamos pro foguete, filho, vamos embora. E foi onde eu passei pro Fire. Boa. E passando pro Fire, aí veio a indicação do Oscar. Né? A gente foi indicado no Oscar. Até então a gente não sabia qual seria, mas a gente já imaginava, né? Que Sim, seria, eu imaginei também. Em relação à cultura, mas eles não falaram o que era. A gente ficou sabendo no dia. E a gente subiu lá no palco, ficamos lá no top 3 em cultura empresarial. E tudo isso em um ano. Boa, é isso aí. Em um ano. Isso aí. E aqui é o poder da conexão, né? Sim. Eu lembro no Oscar do ano passado, eu falei assim, eu falei pro Lele isso, eu falei, eu não sei qual indicação que eu vou ter. Eu sei que eu vou subir nesse palco ano que vem. E a Bruna sabe quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não tiro. E foi legal que todo mundo que veio aqui no podcast falou do poder da execução. E isso é o nosso forte também. A gente ressaltou isso no nosso discurso, né? Que eu e o Calete fomos os primeiros mentorados da Carla e do Johnny a ter nossos próprios clubes na MLS. Sim. E eu falo que tudo que vem acontecendo é surreal. É surreal. Mas tudo foi plantado, né? Então a gente tá colhendo e plantando outras coisas. É a lei da semeadura, não tem Exato, exato. E, puta, eu fiquei muito feliz de ter ganhado o principal prêmio da noite e ter ganho a viagem pra Disney com acompanhante. É isso. Ficamos muito felizes, assim, o Johnny, a Carlos, será que eles sabem dar um show? Eles são excepcionais. Eles sabem o caminho. Eles sabem. E assim, eles passam tudo isso pra gente. Né? Não, eles abrem as portas. De eles abrem as portas né? de um momento que eles entregam tudo. Não tem aquele meio termo. Ou você faz, ou você faz. Ou você executa. É só você executar. Só você executar. Tá na sua mão. E então, cara, a gente tava falando, né, de como é rápido isso. De um ano pra cá, Caio, desde que eu entrei no Star, vamos por 1 ano e 2 meses, que a gente tá em novembro. Sim. Cara, minha vida mudou completamente. Meu jeito de pensar, meu jeito de se vestir, meu jeito de tratar os clientes, da forma do cliente, jeito de conversar, amizade, tudo. Porque, cara, foi uma transformação muito grande, porque, principalmente nas redes sociais, a gente postava uma coisa ou outra, mais viável, mas não postava o trabalho, não postava o que você fazia. Pô, muitos dos meus amigos não sabiam que eu era contador, que tinha escola de contabilidade, porra. Né? Então eu comecei a investir mais isso, na imagem, na conexão, conversar mais com as pessoas, se conectar com um, com o outro e tal, e cara, revolucionou. Hoje eu sou muito bem reconhecido dentro do grupo, que eu até no mês passado eu ganhei lá como o engajado do mês, né? Que tem lá no grupo também, o engajado do mês. Pô, fui indicado pro Oscar da contabilidade, melhores do ano 2025. Entendeu? Na hora que eu levei isso pra equipe, toda essa mudança que teve na minha vida, tanto pessoal como profissional. Cara, pra você ver, depois do Oscar, já atendi uns 3 sócios do Fire, mais uns do Star também, que vieram me conectar, vieram atrás de mim, pra saber o que eu fiz, como é que faz sobre cultura empresarial. Querendo ou não, você tá sentado nesse podcast hoje. Justamente. Sim, por causa da questão da cultura, né, que foi o tema principal, mas também pela pessoa que você é, por a gente ter se conectado e daí se os seus clientes não queriam, se você não quisesse que seus clientes ficassem sabendo, agora eles saberão. Sim. Me fala, como que um contador, que até muito pouco tempo tradicional, é um cara que gosta de música eletrônica e estava na Tomorrowland, o maior festival de música eletrônica do mundo. Enfim, conseguimos achar ele. Eu sabia que você ia entrar nesse... Lógico. Eu até falei, pode entrar, podemos falar de tudo, cara. Cara, assim, eu sempre gostei do eletrônico, fui já muita festa na minha vida, principalmente em 2019, foi o ano que eu resolvi curtir um pouco mais, né?
Então, eu conheci muito o eletrônico. E meu sonho sempre foi conhecer a Tomorrowland. Né? Teve algumas vezes aqui no Brasil, eu não fui. A primeira vez que eu fui foi ano passado. Aham. Né? Fui ano passado e esse eu falei do ano passado para eu não perco mais nenhuma. Sempre que tiver, eu tô lá. Se tiver, eu tô lá. E cara, o eletrônico assim é uma coisa que conecta, eu acho que conecta muitas pessoas porque ela é uma festa diferenciada. Sim. Quem não conhece, quem nunca viu, acha algumas outras ideias, né? Mas assim, é um lugar onde tem paz, porque assim, você não vê uma briga, você não vê uma confusão. Você pode ir acompanhado, porque ninguém vai estar ali mexendo com a sua esposa ou Sim. te atrapalhando de alguma maneira. Em alguns outros lugares que acontece isso. Né? Sim. Então eu me conecto muito com o eletrônico por conta disso. Por conta dessa, porque você vai lá realmente pra curtir. Cara, porque todo mundo tem vida, a gente é ser humano. Todo mundo tem uma vibe muito boa. Entendeu? A vibe do lugar é muito boa, a energia que tem lá das pessoas é muito boa. Se você estiver passando mal, de repente não tá acontecendo alguma coisa, vai ter alguém te ajudando. Mas Sim. te ajudando porque ela quer te ajudar mesmo, não é nada de interesse, nada. E isso me conectou muito. E a Tomorrowland, cara, é uma vibe sensacional. É uma festa assim surreal, uma das maiores, né? Do eletrônico. Então eu me conecto muito também com isso, né? E por isso que, cara, a gente tá lá, não tem jeito, né? Não tem, eu também tenho os clientes que curtem isso daí, outros não, mas faz parte ali da nossa Sim. vida. Não, eu falo pra Bruna que a gente trabalha, não digo hoje ainda, mas em muito pouco tempo eu quero estar em todas as Tomorrow que tem no mundo. Sim. É na Tomorrow na Bélgica, Meu Tomorrow sonho- Winter. Por enquanto é só as três, né? Winter, são Bélgica peças mais e Brasil. práticas que vão Meu, tendo. Meu sonho é a Bélgica. Meu sonho é conhecer lá. Porque lá é o berço, né? Do eletrônico também. A gente vai e em- fique acampado, tá? Que ano que Porque É isso, a raiz. Mas é muito gostoso. É legal. Porque é o que a gente comentou, o clima é gostoso. Sim. Então, assim, a música eletrônica é legal, o visual é legal. Mas o estar lá e compartilhar com as pessoas, assim, conhecer experiência, pessoas. né? Muito. experiência. A gente conheceu casais de, sei lá, 70, 80 anos curtindo lá e ligando, fazendo FaceTime com o filho. Tipo, Aí, ó, olha aqui onde a verdade. gente tá. O filho no sofá vendo TV. E o pai vai lá. Então, entendeu? assim, é muito legal isso. Esse Sim. clima de família. Não existe idade, de... né? Não. É um rolê que não tem idade. Sim. Você encontra de tudo lá, é muito legal isso. Sim. Muito Exatamente, mas coloque como objetivo, que legal. Não, vale sim, muito a vale pena. muito, vale muito Quem a sabe pena. você vai com a gente. E Pois é. que ano que a gente vai mesmo? A gente queria ir, acho que completou 20 ou 25 anos agora? Acho que 20. Acho que foi 20. Então a gente queria ir na edição de 25 anos. 25 Daqui anos. 5 anos só? Não. Daqui 4 agora, né? Esse ano foi de 21. Só em 2029? Acho que era isso aí, 2029. A cara do Caio. Talvez antes, talvez. A gente pode ir na de 29 também. Mas Não, 29 eu tá falei, legal. Agora não vai ter 2029. Brasil, 26 não tem Brasil. Não tem, É. Vai ser só Agora 27. só 27. E é bom que eles mudaram a data também, cara. Porque outubro, bem no dia Sempre das chove, crianças. sempre é horrível esse tempo. em Nossa, outubro. sempre tem chuva. Agora, abril, né? Abril pra maio. Abril. né? Abril pra maio é Tem mais feriado de tranquilo, maio é é. mais tranquilo. Mais Sim. tranquilo. Vai ser mais legal. Boa. E, Rafa, você tem algum projeto que esteja parado hoje? Eu comecei a pensar nisso. Não que esteja parado, mas que eu preciso, acho que, tomar uma vergonha na cara. Porque um detalhe que eu queria contar pra vocês também, que foi uma curiosidade muito grande que aconteceu comigo ontem, quarta-feira. Aham. Lá no São Lucas, eu tô no meio dos escritórios mais tradicionais, que eu digo em relação a tempo. Um tem 50 anos, outro tem 30 anos, e eu descobri um que tem 70 anos. Nossa, isso é tempo. Tempo, cara. E eu tenho 16, quer dizer, eu sou ali, né? Um bebezinho ainda. Bebezinho, nem um neto seria, acho que um bisneto no meio daqueles gigantes ali, né? E sabe aquele escritório, quando a gente era criança, que você olhava assim aquela empresa e falou, puta, meu sonho é trabalhar nessa empresa e tal. Cara, eu tava lá no escritório e recebi uma mensagem. O dono dessa contabilidade de 70 anos, que já tá na terceira geração, agora é o neto. Nossa. Começou com o avô, do avô passou pro pai e agora tá o neto. Cara, os caras tá em 70 anos no bairro. O cara veio me procurar pra saber o que eu tô fazendo. De cultura, desses movimentos e tal, pra ele poder implantar no escritório dele. Ou seja, tá Olha. fazendo barulho. Tá fazendo barulho. Isso Falei, ô, Neumann, é uma oportunidade tanto. Entendeu? Eu falei, Neumann, vem cá, olha o barulho que a gente tá fazendo. E viu nas redes sociais.
Olha o barulho que tá fazendo. Os nossos concorrentes, que a gente não fala que é concorrente, né? Nossos parceiros aí de profissão, vindo atrás da gente para saber o que, que a gente tá fazendo, porque eles querem fazer também. Olha que legal isso. Ô, Rafa, e quando você pensa em cultura, qual é o seu termômetro pra ver assim, tá funcionando? O que a gente planejou, o que a gente tá executando, da meritocracia, Sim. do. Olha, a gente mediu muito isso pelas pessoas. Pelo jeito das pessoas irem trabalhar e do jeito que elas executam o serviço dela dentro do escritório. Porque a gente faz reunião, começamos a fazer reuniões periódicas com a equipe, né? Com os líderes, a gente não tinha líder, hoje a gente tem os líderes. A gente começou a fazer essas reuniões e nessas reuniões a gente vê no olho da pessoa que ela tá feliz por estar trabalhando ali. E ela até cada vez mais. Porque nas reuniões que eu faço com a galera, tem sempre aquela. A maioria hoje fica assim, ó, vidrada em você e fala, poxa, né, mano, tá fazendo sentido. E tudo que a gente queira fazer lá dentro, e tudo que a gente inventa, qualquer ideia maluca, ó, vamos tirar foto, vamos gravar um vídeo, vamos fazer isso, as pessoas vêm pra falar com a gente, não, Rafa, eu quero participar, eu quero fazer, nós estamos juntos nessa e vamos embora. Então acho que o termômetro é esse, você sentir como que tá o engajamento do seu funcionário, olhar pro seu funcionário diariamente e ver se ele tá bem ou não ali onde ele tá. Eu acho que esse aqui é um termômetro bem legal pra gente poder medir isso. Legal. E quando você. Quando a gente pensa um ano, é um curtíssimo Curtíssimo. prazo. Nem eu imaginava isso. Eu E não olha tinha isso como daí. você reestruturou nesse período tão Sim, curto, tão né? curto. E você tem 16 16 anos. 16 anos 16 de anos de empresa. contabilidade, é. Você vê que E olha que o que eu não fiz em 15, eu fiz em 1. você fez em um. Fiz em 1. E como foi pra você nessa questão com as pessoas? Você vê que você comentou, as pessoas que não se adaptam acabam saindo, mas isso, eles pelem. como fazer essa. Porque é isso, do dia pra noite tudo mudou. Tudo Fala, mudou. agora a gente A vai. gente acelerou muito. Vai colocar novos valores, nova missão. Como é esse refazer essa cultura? Como. Não Porque é isso. Ó, até aqui foi, daqui pra frente é diferente. Diferente. Eu tava Então, conversando isso. Principalmente porque você já tinha um time. Sim. E aí você falou, demiti 4 porque É não se isso. adaptaram. Mas nem sempre você tem essa opção. E como fazer as pessoas comprarem essa sua ideia? Tipo, até ontem você trabalhava numa empresa, agora o jogo é outro. O jogo é outro, exatamente. Eu tava até conversando com um sócio do Fire ontem sobre isso, que a gente fez um call justamente para falar disso. Como que é? É o seguinte, primeiro, a gente tem que ser muito punho firme pra gente impor aquilo ali. Mas a gente tem que saber, não pode também, tem que saber dosar. Porque se você, ó, hoje o copo tá cheio de água, amanhã o copo vai estar vazio, vai dar problema. Ou o copo tá vazio, amanhã o copo vai tá cheio, vai dar problema. Então a gente chamou a equipe, a gente apresentou os clubes de negócio que eles também não conheciam. E esse Carlos que está comigo, ele me ajudou muito também nessa questão. Porque ele já tinha essa cabeça aberta para isso. Porque muitas vezes a pessoa está com a cabeça aberta e muitas vezes não. Então toda essa mudança foi um choque, foi muito difícil para poder manter isso daí. Porque foi ali, ó, dia a dia, provando pro pessoal, mostrando pro pessoal que aquele era o caminho. Então é uma outra empresa totalmente diferente do que a gente tem hoje. E essa nova empresa, as pessoas que eram do bem, que estavam com o mesmo propósito que a gente, que precisaram trabalhar, que acreditaram no nosso sonho, hoje estão muito bem. E aquelas pessoas não, e tá tudo certo. Tá tudo certo. E hoje a gente está com um projeto agora para o mês que vem, de a gente colocar os guardiões da cultura. Que é justamente para deixar isso mais ativo dentro. Porque se a gente escorrega um pouquinho, você tem alguém ali segurando. tem alguém ali segurando. Se a gente deixa de olhar a cultura um pouco, às vezes por causa da correria do dia mesmo, a gente tem alguém ali cuidando. Então a cultura ela é diária. E você tendo isso aí diária, automaticamente você vai colocando ali, sabe, uma sementinha na cabeça das pessoas para elas verem o caminho certo e verem o crescimento. Porque eu sempre disse, desde que eu abri o escritório, desde que a gente abriu o escritório, a gente sempre cumpriu com toda a legislação trabalhista. Graças a Deus, hoje a gente tem 16 anos, já passaram muitos funcionários pelo escritório, e a gente nunca teve um processo. Então a gente foi muito certo nessa questão de vale transporte, vale alimentação, os benefícios, né? Hoje a gente já dá outros tipos de benefício, fora aqueles de convenção, que o Caio sabe. Hoje a gente já implantou o day off no dia do aniversário.
A gente faz lá aniversariante do mês, a gente tem convênio médico, convênio farmácia. A gente tem toda uma estrutura ali para acolher ele de uma maneira que ele esteja legal. E uma coisa que a gente aprendeu muito foi assim, o primeiro dia do funcionário dentro do escritório, ele não trabalha. Ele vai fazer a integração. Então a gente pega a pessoa do RH, vai passar departamento por departamento e vai conhecer um a um o que cada um faz e o que ele vai fazer. Então a gente coloca ele dentro da equipe, né? De uma forma que a equipe abrace ele ali e ele siga, vai almoçar junto, vamos almoçar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para dali no segundo ou terceiro dia ele começar a trabalhar efetivamente. Porque antigamente não, antigamente a gente pegava a pessoa, jogava na operação, você aqui é o sistema, a pessoa vai te ajudar e vai fazer o fechamento. Se tiver uma dúvida, você pergunta. Alguma pergunta, agora não. Agora não, é passo a passo, é detalhe a detalhe que precisa ser cumprido. Boa. Só voltando no projeto. É do projeto. O projeto. Do projeto tá na cara, né? A mentoria. É a mentoria. A mentoria. Pode me Mentoria cobrar de isso. de cultura. Gestão em cultura. Quando vai lançar? O mais rápido possível. Data. 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 Cara, Até? até janeiro precisa ser estruturado, cara. Não vou falar dezembro, agora tá muito simples, porque a gente precisa estruturar tudo isso. E dezembro também Dezembro também tem, né? É um As questões agora, de- encerramento e tudo mais. Final de janeiro tem que estar isso aí, cara. Final de janeiro? Final de janeiro. Dia 31 de janeiro? Até o dia 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, então, vai ser o lançamento da mentoria. Ah, é? Fechou. Compromisso marcado. Compromisso marcado. Aguardo o meu convite. O meu e da Bruna. Com certeza. Vão ser os primeiros. Pode ter certeza Show. disso. Vão ser os Show. primeiros. Gosto assim. Rafa, se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, para ter um conselho, quem seria essa pessoa e qual seria o conselho? Cara, que pergunta, hein? Que pergunta, cara. Olha, eu vou falar da minha avó, a mãe da minha mãe que faleceu. Era a Dona Teresa, até me emociona. Ela era, sabe aquela pessoa sensacional, com uma visão muito grande? Ela criou 10 filhos sozinha. Porque meu avô, eu não conheci nenhum avô, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Eu também não. conheci. Meus pais não conheceram os pais deles. E minha mãe, quando meu avô faleceu, ela era pequenininha. Minha mãe tem uma lembrança assim, tudo, né? Eu não conheci. Minha avó foi muito guerreira, porque naquela época criar 10 filhos sozinha, literalmente sozinha, não foi fácil. Ela era muito sábia. E através dela, daquele anuncinho do jornal que ela trouxe pra mim, Sim, eu que eu anotei tô aqui. aqui hoje, entendeu? Que aconteceu tudo isso na minha vida, até me emociona. Então, se não fosse ela, com aquele jornalzinho, com aquele anúncio, e eu ter ido atrás, corrido, talvez não estaria aqui. Eu deixei para este momento eu perguntar, como você acha que ela enxergou esse anúnciozinho pequenininho? Cara, minha avó era muito apegada com tudo, sabe? Com os netos, com tudo. Ela tinha uma visão muito grande. Ela era aquela avó que, se você chegasse na casa dela e não comia algo, você não podia ir embora da casa dela, né? Então, quando ela viu, ela naquela preocupação dela de tudo, quando eu vi aquilo lá, falou, cara, preciso levar pro Rafa, que acredito que aqui vai ser o futuro dela. E realmente foi o meu futuro. Graças a Dona Teresa, que Deus a tenha, que ela deve estar muito feliz Deus a lá e tenha. tá ouvindo isso também. Com certeza tá. Oh, Com certeza tá. Emociona, é toda uma história, tem toda uma história por trás disso, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Vê a gente tudo nesse movimento, não sabe tudo aquilo que a gente já passou. Nunca sabe. Não, Nem é que a gente que passou, minha avó nem que a faleceu gente faz tá uma semana. passando. Não, meus pesos, meus sentimentos. E é gostoso pensar exatamente isso, né? O quanto elas se preocupavam. Sim. E num simples anúncio de Anúncio, jornal, aquela jornal e aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida. quanto ela revolucionou sua vida e... Isso. E eu sou até grato hoje pelo aquele meu ex-chefe que achou que eu tava naquela situação, que graças a ele abriu as portas pra mim e eu chegar E onde eu cheguei, que onde eu cheguei eu tenho certeza que é só o começo. Que Isso daqui aí. pra frente tem muita lenha pra queimar. Muito, muito. Muito. Se você fez isso que você fez em um E um ano, ano, imagina, né? imagina os próximos. Sim. E eu quero também, Rafa, que você faça uma promessa aqui e agora para os seus 2 filhos. Qualquer tipo de promessa. Qualquer tipo de promessa. Cara, assim, é uma outra história também, meus filhos, né?
porque tive o meu filho no meu primeiro casamento, ele nasceu, depois de um ano a gente separou, né? Então eu criei meus dois filhos não dentro de um casamento, como uma família, tudo. Meu filho eu criei sozinho, a minha filha também, não acabei dando certo com a mãe dela também, a gente se separou. Então a gente nunca teve aquele momento ali, sabe, de família, de estar junto, aquele crescimento, tudo, né? Então sempre teve as regras da casa da mãe, as regras da casa dos pais. E eu prometi isso pra mim desde quando cada um nasceu, porque eu assisti o parto dos dois e foi uma promessa de nunca faltar nada pra eles, de nunca abandonar eles, de sempre criar eles como deve ser criado. E a promessa é continuar fazendo isso. Apesar que hoje meu filho já tá um adolescente, já tá namorando, já segue outros caminhos, mas a minha promessa é de sempre estar junto deles ali, no que der e vier, no que puder ajudar, e principalmente em quê? Orientação. Sim. Orientação, acho que é isso. É. Porque o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Filho é filha pra vida inteira. Pra vida inteira. Não existe ex-filho. Não É, existe não esse existe. filho. Entendeu? Não existe ex-filho. Então, e outra, eles não têm culpa de nada do que aconteceu no passado. Sim. Então, a melhor forma é a gente honrar eles e mostrar o caminho e deixar um legado pra eles. De eles lembrar, poxa, olha o que o meu pai fez e eu vou continuar fazendo. Né, e uma coisa que o Joel falou que eu achei espetacular, que foi assim, vai chegar um momento da sua vida que o seu filho ele vai estar num dilema se ele toma ou não a decisão Uhum. e ele vai pedir sua ajuda. Isso foi bem lindo. E daí você tem três tipos de resposta para dar pro seu filho. Primeira, filho, não vai, fica onde você tá num, vamos supor, num trabalho estável, você tá num bom trabalho, não vai, continua aí. Segunda, você pode falar, filho, vai, porque o papai teve a mesma oportunidade que você tá tendo agora e o papai teve medo. Sim. Ou a terceira, filho, vai, tá vendo tudo isso daqui que o papai e a mãe construíram? A gente construiu porque quando a gente estava no momento que você tá aqui hoje, a gente não teve medo e a gente tomou a decisão de arriscar. Sim. E se não der certo dessa vez, filho, tá tudo bem, a gente vai estar aqui pra te ajudar. E o dar certo é relativo, porque por mais que não dê certo, você vai voltar uma pessoa mais experiente, calejada. E porque é isso, assim, a gente tá mudando constantemente e a gente é um dever nosso como pais passar essa segurança pro filho. Exatamente. Porque falar, filho, vai, eu confio em você, você confia em você também e você vai fazer dar certo. Porque o papai te ensinou isso. Exato. Poxa, isso não tem preço. Tem preço. Não tem preço. Então, eu penso assim, eu sou uma pessoa com apetite a risco, tanto na parte de empreender quanto na parte de investimentos. Sim. Obviamente, em momento algum eu corro riscos que podem me tirar do jogo. Mas assim, só de você ter sido chamado para participar de um projeto que você, para entrar, você tem que pagar quase R$500 mil e você querer isso porque você tem certeza que vai dar certo, cara, isso te dá uma confiança que é muito difícil de ser construída e mais difícil ainda de ser quebrada. Exato. Entendeu? Exato. Então, eu o Teodoro, ele é novinho, né? O Teodoro Sim. tem 1 ano e 2 meses. Eu falo que ele me deixou muito casca grossa. E eu falo que eu quero deixar ele um homem pronto quando ele tiver 30 anos, que foi quando meu pai me deixou. Sim. Né? E porque assim, poxa, graças a Deus meu pai me deixou, mas ele deixou eu formado, ele deixou eu com os princípios certos, ele deixou eu com uma cabeça boa, com estrutura. Sim, deixou um homem, né? Me deixou um homem e eu não posso fazer menos pelo meu filho. É isso. Né? Tem essa mesma visão. Sim. E é isso, assim, o legado que os nossos pais e que você tá deixando no seu filho já
não tá numa empresa, num patrimônio, ou seja lá o que for, tá em você, Exato, tá em... entendeu? Porque, Caio, meu pai é assim, a gente veio de uma família muito pobre, né? A gente veio de uma família da Zona Leste, normal, tudo tranquilo. E meu pai nunca, assim, teve condições, né? Pô, sempre me deu um presente, mas nunca teve condições de pagar um estudo, de estudar numa escola particular, de ter uma coisa boa. A gente sempre foi ali, ralando, por isso que eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Meu pai não conseguiu me dar nada, mas a única coisa que ele me ensinou foi ser homem. Exatamente o que você falou. Entendeu? Os princípios da honestidade, os princípios de você ser uma pessoa digna. Sim. Né? E o que ele me ensinou, eu repassei pro meu filho. Meu filho, graças a Deus, ele não deu nenhum. Ele vai fazer 20 anos agora, e não me deu problema nenhum. Nem de escola, nem de ser mal educado. Todos os lugares que eu levei ele, as pessoas amaram. Entendeu? Sempre foi elogiado. Então acredito que eu tenha feito um bom trabalho até agora e eu vou continuar fazendo esse trabalho para ele. Seu filho já tá trabalhando? Já, meu filho começou é aquilo, né? A casa copia, né? Como que é? Ele começou no Senai também. Oh. Eu comecei com 14, ele começou com 16, porque mudou a legislação. A gente antigamente podia começar com 14. Agora ele começou com 16, fez Senai de mecânico de manutenção. Boa. Se formou, começou a trabalhar também com 16 anos. Hoje ele tá na faculdade, tá terminando agora o 4º semestre de engenharia mecânica. Legal. Eu não quer nem saber de contabilidade, quer ser engenheiro. Certo ele. Não julgo. Hoje ele trabalha desde os 16 anos e hoje tá no 4º semestre de engenharia mecânica. Boa. Seu filho vai estar amanhã no Missão Day? Não, ele não vai conseguir, tá? Eu queria que ele tivesse, mas não vai conseguir. Pô. Porque meu filho não mora aqui em São Paulo, mora em Jundiaí. Tá. Mora em Logística é um e você pouquinho falou da mais... decisão. Sim. Né? E ele teve que tomar uma decisão agora também. Porque ele tá vindo de lá pra cá. Ah, que legal. Então, ele tá vindo, vai voltar a morar comigo. A gente teve uma conversa por conta de faculdade, algumas outras coisas que vêm acontecendo na vida dele, né? Então, ele deixou o emprego lá já. Só vai terminar o semestre da faculdade agora, porque a gente vai transferir a faculdade pra cá. E ele vai vir voltar a morar comigo. E aí, eu tô mexendo os pauzinhos também pra arrumar outro trabalho pra ele. E ele continuar a faculdade dele aqui. Que aqui tem muito mais espaço, principalmente na área que ele tá estudando. E, cara, Legal. coloca ele pra ir nos eventos com a gente. Não, já falei pra ele. Ele precisa ir. Ele precisa. Tipo, não é sobre Já falei isso contabilidade. Tem nada a ver com Não, contabilidade é sobre que a gente gente, sobre faz. pessoas, tudo. É isso. E isso vai mudar a cabeça dele. Você imagina, se mudou a sua cabeça quando você tem 42 anos, imagina Sim. a cabeça dele com Com 20. É isso. Na hora que ele Que vê ele vai esse construir, mundo, esse mundo empresarial, esse mundo de como que é de verdade, não ficar só naquela, né? Naquela coisinha tradicional ali, eu só não levei ele, porque como ele morava em Jundiaí, trabalho, estudo, muitas vezes não dá. Sim. Mas agora ele aqui em São Paulo fica mais fácil. Dá E eu pra quero levar ele e quero levar minha filha também. Sim, Com 12 anos, sim. que eu tenho a filha de 12, com 12 anos já ela começava a ter essa visão empresarial. Não, e também se sua filha com 12 anos começar a frequentar os ambientes que a gente frequenta, eu duvido ela não querer fazer contabilidade. Hoje ela quer uma parte de medicina, porque da parte da mãe dela, todo mundo é da área da saúde. Legal. Ela é enfermeira, avó, todo mundo é da área da saúde. E ela quer essa parte de saúde, né? Mas eu falei, Ana, calma que eu vou te mostrar a contabilidade ainda como que Você é. nunca viu. Ah, mas até pode isso. ser, né? Nada Sim. impede dela ir para Não, a área claro, de saúde, eu mas vou começar na contabilidade. é uma coisa que eu tenho que considerando fazer. ali a parte empresarial, Tudo, do ser isso. médico. É isso, exatamente isso, exatamente. É isso, muda o ambiente. Tanto é que a nossa decisão de tudo que a gente fez no último ano foi exatamente isso, pensando, eu falei, eu só topo porque família tá junto. É isso. Porque se não tivesse isso em primeiro lugar, eu não estaria aqui hoje. Sim. E a certeza é essa, tipo, não posso tirar o Teodoro daqui. É isso. Mas agora imagina o Teodoro que nasceu praticamente dentro de um clube É. de negócio, com Eu falei, empresário, não, com toda essa não tem visão. como dar errado. Imagina. Você sabe tem que o como. primeiro Essas evento do crianças. Teodoro, o Teodoro já foi muito mais evento que muita gente que tá aí Isso, fora. eu sei. Porque o primeiro evento dele tinha 22 dias. Tá doido. Então é isso, o Joel fala muito, né? A fruta não cai muito longe do pé. Então, Exato. eles estando nesse ambiente, A não visão tem como eles darem não tem errado. como dar errado. A visão, eles já vão crescer nisso, eles já vão ver como é que É o que a gente falou, não precisa ser contabilidade. Não, pode ser Então, qualquer assim, outro, né? seu Qualquer outro filho tá na segmento. parte de Sim. engenharia mecânica e que ele siga a paixão dele, mas Hoje o mundo com essa empresarial, mentalidade é. diferenciada que
esse ambiente traz. Sim. Hoje o mundo empresarial é muito grande, cara. Independente da sua profissão, você consegue ser destacado, você consegue Sim. fazer alguma coisa diferente. E você tem que fazer uma coisa diferente. Sim. Porque igual muita gente tem. Exatamente. Boa. Vamos para os nossos finalmente, né? A gente vai fazer agora um bate-bola. Sim. A gente vai falar uma palavra e você tem que falar a primeira coisa que vem à sua cabeça. Certo. Tá? Liberdade. Liberdade. Cara, como que é a palavra? Tá na ponta da língua. Olha eu, né? Já na primeira, já com dúvida. Cara, liberdade acho que acredito que seja o que eu vivo hoje. Tá? Eu digo assim, a liberdade em questão de poder frequentar os lugares, poder ter empresa e poder juntar tudo isso numa coisa só. Acredito que hoje seria uma liberdade. Boa. Ambiente. Hoje, corporativo. Muito. Família. Filhos. Um sonho. Puta, isso é que eu tava realmente pensando que viria. Meu sonho, às vezes a gente vai adaptando os sonhos, né? E hoje Eles estão mudando no decorrer da vida. E né? hoje eu, assim, o meu sonho, depois de tudo isso que eu tô vivendo, que eu tenha mais a viver, meu sonho hoje é ser reconhecido profissionalmente, né? A gente já tá nesse caminho, ser reconhecido profissionalmente e deixar um legado onde todo mundo possa, principalmente meus filhos, saber o pai que teve e o pai o que lutou para chegar onde ele chegou. E um medo. De vacilar em algum ponto e se perder. E isso já falou um pouquinho mais pelo que o Rafa... Qual é o legado que você quer deixar? Pelo que o Rafa quer ser lembrado? Pela toda a história de trabalho, de dedicação e principalmente pela honra, né, e pela honestidade que eu tenho e o que eu prego dia a dia com eles. Boa. Boa. Rafa, deixa, por favor, suas redes sociais. Claro. Pra todo mundo que tá assistindo a gente. Vou deixar a minha do escritório, tá? Sim. O Instagram é Rafael Damasio01 e do Instagram e do escritório é Quiz e Contabilidade. Tá? Boa. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Legacy Podcast. Curte o episódio, compartilha com todo mundo que merece ver esse episódio. Começa a seguir a gente nas redes sociais e no YouTube. E é um prazer inenarrável estar aqui com você, Rafa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. De palavras foi bem emocionante, viu? A gente tá saindo daqui com um bate-papo bem legal, bem gostoso. Obrigado mesmo. E o ambiente aqui também sensacional. Sim. Obrigado. Obrigada, Rafa. Foi incrível ouvir um pouquinho mais da sua história. Você é uma pessoa de muito bom coração que realmente vai deixar um legado importante aí para os seus filhos. É o que você falou, é quem você foi. Sim. Então, tudo que você... Com certeza, o que você vai deixar para eles é quem você está sendo hoje. Exatamente. Então, parabéns. Obrigado, gente. E vocês também, né? Obrigado, então, pessoal. Muito obrigada. É isso. por Até mais o esse próximo episódio. Valeu. Tchau.